Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. No encontro passado, nós falávamos ou queríamos saber e fizemos uma pergunta fundamental: o que é ou quem é o Espírito Santo? E eu falava de forma muito clara: o Espírito Santo, ele vem sobre nós com toda a força, com toda a graça, com todo o vigor. E a igreja, ela vive pela ação também do Espírito Santo. E aí uma resposta bem direta que nós podemos dar ou compreender sobre o Espírito Santo é: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí eu falava para vocês de forma muito catequética, e nós temos que compreender essa dimensão da Trindade, que não são, digamos assim, uma mistura de três deuses, mas é um só Deus. Por isso que nós acreditamos numa só fé, o monoteísmo. E nós dizemos que são três pessoas santas, distintas, mas um só Deus. Por isso que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas que forma nessa comunidade um só Deus. E todos nós ficamos sabendo que tem, de forma muito concreta, uma missão específica. O Pai, o Criador, que fez o céu e a terra, fez o homem, fez todas as coisas, criou por amor. Um Deus que não vive isolado, que por amor quis gerar o mundo, a vida. E temos o Filho, o Redentor, uma vez que a humanidade caiu no pecado, e poderíamos dizer que estava tudo perdido, mas em Deus nada está perdido. É isso que nós devemos entender. E por isso, o Verbo divino se faz homem, se faz carne e habita no meio de nós. Cumpre a missão. Se revela ao homem. E depois, Jesus faz uma promessa. Ele diz: eu vou para junto do Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Vocês não ficarão órfãos, não ficarão sós. Virá o Paráclito. E aí vem a promessa: o Espírito Santo santificador. Três pessoas, o mesmo poder, a mesma natureza, os três são o mesmo Deus. Que coisa bonita é a nossa fé, é compreendermos tudo isso. Ficamos sabendo que nós podemos e vemos que existem vários nomes para falarmos do Espírito Santo. O hebraico seria o Ruá, que é o vento, o hálito divino. Em grego, pneuma, que seria o espírito, a alma. E no latim, o spiritus, que significa o sopro vital. Hoje, continuando essa proposta linda da nossa formação, nós queremos adentrar sobre o reconhecimento do Espírito Santo na vida da igreja. Como é que o Espírito Santo age na igreja? E principalmente, como é que o Espírito Santo age na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que recebeu o batismo. Vejam que maravilha tudo isso. Deus não deixa o seu povo só. E nunca deixou e nunca deixará. E muitas vezes somos nós que queremos nos afastar de Deus. Por isso que eu falava no encontro passado uma coisa muito forte. Em Deus, nós temos algo importante que nós precisamos conhecer. Deus
não abandona o seu povo. Deus não trai. Deus não te humilha. Deus não te rebaixa. E olha só, minha gente, se todos esses atributos, todas essas virtudes estão em Deus, por que é que muitas vezes nós deixamos Ele de lado e caímos nas paixões? Eu sei que existem muitas histórias de pessoas que tinham uma fé e que deixou a sua fé por conta de relacionamentos. Ah, mas eu não posso mais ir na igreja porque o meu marido não quer mais, ou a minha esposa não quer saber de fé. Ah, eu tenho muitas coisas para poder fazer, meu trabalho, minhas coisas. E se apega às coisas materiais e deixa Deus de lado. O mundo, deixa eu falar uma coisa importante para você. O mundo e toda essa realidade muitas vezes só quer saber de você enquanto você tem utilidade. A partir do momento que você não servir mais para aquilo que ele quer, ele te joga de lado. Porém, Deus nunca fará isso. Todas as pessoas são acolhidas por Deus. E quais são os lugares da ação do Espírito Santo que nós entendemos segundo a nossa fé? Lembra dos 3 pilares que eu falei da nossa fé católica? Pois é, nos 3 pilares da nossa fé, o Espírito Santo também atua de forma incessante, dinâmica, construindo, organizando, ensinando, dando essa sabedoria. A tradição, que eu falava que a fé que os apóstolos receberam de Jesus. E essa fé, essa tradição, ela é ensinada. E nós aprendemos quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras. E principalmente quando o magistério, nas pessoas dos bispos e do Papa, quando o magistério nos ensina, então não é o conhecimento subjetivo, aleatório. Eu acho isso, eu acho aquilo, não. Tudo isso é a ação do Espírito Santo. Eu me preparo para poder estar aqui nesse programa. Eu dou o meu melhor. Eu tento ser o melhor apresentador. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Se fosse só pela força do Abílio, eu não seria nada. Eu não conseguiria desenvolver nada. Aqui é a ação do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu abri aqui a porta, o Isídio estava aqui ocupado. E prontamente o Isídio aceitou a proposta de eu vim fazer um estágio aqui. Agora eu digo, Isídio, para você, se você não fosse uma pessoa de fé, que tivesse a ação do Espírito Santo de Deus, iria logo. Não, aqui não dá certo. Essa rádio aqui já tem algumas programações, eu tenho muita coisa para poder fazer, é melhor você procurar. Acontece isso, mas não. Aqui a gente percebe que a ação do Espírito Santo também está nas pessoas, em nós. E isso é bonito. Por isso que eu deveria e tinha que falar isso hoje. A ação do Espírito Santo está também em nós. Quando você que está aí, que parou tudo que você tinha de fazer, está ouvindo isso, você também está com o Espírito Santo de Deus. Deus está aí contigo, meu irmão, minha irmã. Você não está só. Mesmo que você tivesse ou tem muitas coisas para poder fazer, ou está fazendo agora, nesse teu fazer, seja lavando uma louça, seja estudando, Deus também está aí. Você está sendo movida pelo Espírito Santo. Não podemos, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixar o Espírito Santo morrer em nós, porque nós recebemos o batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, habita em nós no sentido de que nos dá força, nos dá coragem. Outro momento importante que o Espírito Santo age é exatamente nos sacramentos. E os sacramentos nada mais é, meus queridos, do que essa vida em Deus, essa comunhão que fazemos com Deus.
seja no batismo, o primeiro sacramento que nós recebemos, que é a porta de entrada para os demais sacramentos. É tanto que você não pode, hipótese nenhuma, comungar, ser crismado, participar dos sacramentos segundo a missão, seja do matrimônio ou da ordem, ou receber o sacramento da penitência ou unção dos enfermos, se antes você não for batizado. E todos os sacramentos que nós podemos receber faz com que nós tenhamos essa comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus por meio de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Aí outro momento importante que o Espírito Santo de Deus também atua são nos carismas. Quantos carismas nós temos na nossa igreja, seja da renovação carismática católica, seja das comunidades, seja dos grupos de oração, seja das pastorais ou dos ministérios extraordinários e ordinários também. Tudo isso, a ação do Espírito Santo, ele dá dinâmica, ele dá o vigor para que essa igreja continue firme e forte, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de tantas coisas que tentam derrubar a nossa fé. Essa igreja, ela é atuante e quem segura ela, quem sustenta, é o Espírito Santo. E essa dimensão também que nós não podemos esquecer, a oração. Quando nós falamos de vida de oração, nós devemos compreender que não tem como nós pedirmos a graça de orarmos sem antes pedir o Espírito Santo que ilumine a nossa vida. É tanto que no início do programa das nossas formações, eu sempre faço essa oração do Espírito Santo, para ele vir iluminar a minha vida, o meu entendimento, que vem iluminar não somente o meu falar, mas o meu agir, e que principalmente ilumine a você, para que você também tenha o entendimento e acolha tudo isso, não de forma racionalista, mas acolha, mesmo que seja pela tua racionalidade, mas que tu abras não somente a tua mente, teu cérebro, mas o teu coração. É aí que a palavra de Deus deve frutificar. E como é que se dá, meus queridos? Nós podemos perguntar, essa revelação do Espírito Santo? Ora, após a ressurreição de Jesus então cumpre a promessa. Ou seja, ele promete o Paráclito. Paráclito, que nós podemos dizer que é um dos nomes que damos ao Espírito Santo, significa o Consolador, o Advogado, aquele que vai estar conosco, que caminha conosco. Pega a tua Bíblia agora e veja que passagem bonita de Atos dos Apóstolos. Só para que vocês entendam como é que se deu essa plena revelação de Jesus quando ele promete o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo do 1 até o versículo 4. Você pode depois continuar esta leitura orante, mas eu quero trazer essa palavra para você, para entendermos essa graça de Deus, diz o autor sagrado. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, em que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O evento de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, aqui nós podemos perceber a origem, o nascimento da igreja,
Uma igreja que agora vai estar fortificada pela ação do Espírito Santo. E antes de receber o Espírito Santo, os apóstolos já tinham consciência da ressurreição de Jesus. Jesus já tinha apresentado-se ressuscitado aos apóstolos, aos discípulos. Porém, o medo ainda invadia o coração de todos eles. Por isso que as portas dos cenáculos estavam fechadas. Isso representando o quê? Que o medo pode nos travar. Eu jogo isso para você agora. Quantas vezes você tem aí um dom, uma missão, uma vocação, mas o medo te deixa travado? E eu vou falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo, ele só pode agir em nós quando nós decidimos corajosamente abrir a nossa vida, o nosso coração. E mesmo que tenhamos medo, mas tenhamos coragem de abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, mas eu sei que quando você vier sobre mim, tu vai me revelar. E a graça de Deus acontece. Por isso que a partir desse momento, do nascimento da igreja, todos os apóstolos corajosamente vão agora em missão dar a sua vida. E todos vão morrer pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem medo. É tanto que, segundo os historiadores e a nossa formação diz, que o único que não morreu martirizado foi São João Evangelista. Os demais todos pagaram com o seu sangue derramado, alguns crucificados, outros degolados como Paulo, mas todos eles já não tinham mais medo. Lembra do que eu falava na teologia da cruz? Não tenhamos medo daqueles que tiram a nossa vida, porque aqui é apenas uma passagem, mas tenhamos medo da morte eterna. Porque agora, quando nós abrimos para a graça de Jesus em nossa vida, nós temos vida, nós temos graça, nós temos o amor de Deus em nossa vida. Por isso que eles começam agora a fazer essa dinâmica do querigma. Abílio, repete para mim o que é que significa esse querigma. Porque eu já havia falado anteriormente. O querigma significa, amados, o primeiro anúncio. Então, a partir de agora, os discípulos, os apóstolos, vão ensinar a doutrina que aprenderam do Mestre Jesus, movidos pela ação do Espírito Santo. E quando for no próximo episódio, o último episódio da nossa série, e último dia do programa, nós vamos entender então que, além de toda essa força que o Espírito Santo de Deus nos dá, nós também recebemos os dons do Espírito Santo. E vamos entender o que são esses dons e como é que eles agem em nós. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.